Beleza, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre as categorias de análise, que é a região e território, né? Foram os dois textos que são dois temas que nós concentramos. Que bom já saber, viu, Brenda, que teve dificuldade. Eu gosto quando tem esse tipo de dúvida, porque a dúvida significa né, um passo para o entendimento e eu acho que é um momento aqui para a gente compartilhar e, a partir das dúvidas, crescer a nossa discussão. Tá? Só que, diferente da última aula, que eu já fui de cara abrindo para as discussões, inscrições, eu pensei em essa especificamente ser um pouco diferente. Tá? Nós temos uma amplitude enorme de temas para se tratar aqui. Né? Ao se tratar só de região, já teria uma aula inteira ou mais para a gente discutir. Para tratar de território, teria talvez um semestre inteiro para falar o que é território. E a ideia aqui eu vou fazer diferente hoje, tá? Mas, de toda forma, vai ter esse momento para a gente poder abrir para as dúvidas, para os debates. Aí, mais uma vez dizendo, gente, desculpa se caso a minha conexão cair. Se cair e demorar, eu vou conectar com o meu celular, tá? Com a internet do celular, então tenho sua paciência por causa que a conexão realmente é complicada aqui. Bom, vou passar alguns repasses aqui, vou passar uns informes aqui que eu preciso de lembrar. Vou deixar registrado. Gente, as resenhas, eu dei uma olhada já nas que vocês entregaram. A princípio não tenho nenhuma consideração para além dessa. Lembrem-se do modelo que nós combinamos, tá? Que é uma resenha de uma página, uma lauda, a quantidade de caracteres, de palavras, não importa, pense em concentrar em uma página. Hoje foram 2 textos muito extensos, tá, beleza, tudo bem, dois laudas, mas a ideia é dividir, né? Pode ser em tópicos ou em texto corrido, mas mais ou menos nessa ordem, pelo menos abordando esses pontos. O objetivo, ou discussões principais, e sua visão sobre o texto, tá? Essa visão é bom entender que não é uma crítica, né? Essa crítica não precisa ser negativa, ela pode ser uma crítica que quer aprofundar a partir da sua vivência, do seu conhecimento sobre o que você acha do texto, tá? Isso foi muito legal porque acho que na última aula veio muito forte essa parte da visão de cada um, das críticas positivas, negativas, desconstruindo o texto. Acho que foi muito bacana nesse sentido, tá? E outra coisa que eu quero também já adiantar para vocês é sobre as nossas avaliações 2 e o trabalho final, que vão ser em grupo, né? Isso significa o quê? Que vocês precisam de já definir esses grupos, tá? Pela quantidade de alunos, que até então eu tinha visto são 44, seriam 5 grupos aí de 8 pessoas. Aí se um ficar com 7, outros ficar com 9, outros 8, é isso aí, a gente vai combinando aos poucos. Mas, a princípio, são esses grupões mesmo, são grandes, mas pode ficar tranquilo que vai ter bastante trabalho para todos os integrantes, tá? Então já soltem aí, tá? Com os colegas, vê aí quem tem mais afinidade e tal, e já vão separando, vão se organizando esses grupos. Os temas depois é um outro momento, a gente faz essa divisão dos temas, tá? Bom, a princípio é isso. Se alguém quiser que eu faça uma revisão da resenha com mais afinco, né, comentar mais sobre a resenha, me falem, que assim que eu tiver possibilidade eu faço esse repasse, tá bom? Olha, sobre a avaliação da resenha, como eu disse, não tem avaliação dela. Tem ela enquanto válida ou inválida, tá? Mas se você quiser que eu avalie o conteúdo, a escrita, essas coisas, eu posso fazer isso. Só me passar lá o nome e tal, e ter um pouco de paciência, porque aí, na medida da demanda, eu vou conseguindo né, atender todo mundo, tá?
Ah, pessoal, outra coisa, resenha por e-mail não vai rolar, tá? Desculpa, mesmo se tiver várias justificativas, infelizmente não dá, porque eu perco lá na caixa de entrada e não fica registrado, isso pode dar problema no final do semestre. Então, por mais que vocês entreguem atrasado, busquem entregar no Moodle, tá bom? Eu não encerro a entrega, né? Ela sempre está aberta, então se você entregar hoje uma resenha da semana passada, eu vou ver ela que está atrasado. Aí você pode mandar por e-mail uma justificativa, um combinado, aí a gente pode trocar ideia, mas o arquivo tem que estar lá no Moodle, tá bom? Beleza, gente, então vamos lá. Hoje, a ideia para a gente tratar o tema da aula vai ser, eu pensei em apresentar para vocês um seminário sobre um tema em que eu utilizo essas categorias para explicar, para desdobrar um tema, tá? E eu acho que a partir dessa apresentação, eu imaginei que vou tentar ser o mais breve possível, aí 20 minutos no máximo, né? Ou talvez 30, não sei. E a partir disso a gente discutir, tá? Para a gente ter um pano de fundo para discussão, tá bom? Então, vamos lá, não vou enrolar muito não. Esse seminário aqui é um trabalho que eu fiz, né? Sobre. Eu pretendia responder essa pergunta: o que é o semiárido? Né? É uma pergunta muito ampla, muito audacioso, né? Tentar responder essa pergunta, mas, bom, eu não pretendo respondê-la, tá? Mas eu acho que a partir desse tema que a gente consegue fazer uns dobramentos legais aqui, umas discussões legais. Primeiramente, gente, o semiárido, né? É uma classificação, talvez a mais rigorosa seja uma definição climática, né? Sobre a quantidade de chuvas, né? A pluviosidade e a distribuição dessa pluviosidade em determinado local ao longo do ano. E aqui é uma distribuição espacial no mundo, né? Dessas áreas, né? Aqui, mais uma vez dizendo, é o semiárido, né? Não está se tratando do árido. E como podemos perceber, ela é bem extensa, né, no mundo todo, e aqui no Brasil ela está bem concentrada aqui na região Nordeste. E desde já, né, já para adiantar aqui uma discussão, uma problematização, a localização do semiárido e a correlação com problemas socioeconômicos não se sustenta em determinadas análises específicas, tá? Muitos deles, né, de regiões semiáridas e até mesmo áridas que estão aqui, se concentraram em impérios ao longo da história ou até mesmo superpotências, né? Então, desde já, essa correlação é muito típica do contexto brasileiro. E aqui eu tento responder, né, essa pergunta, que, na verdade, problematizar essa pergunta a partir de categorias de análise. Aqui são algumas obras que eu utilizei para poder estar, né, tentando aprofundar nesse tema, mas a principal é o livro do Durval, essa daqui, ó, A Invenção do Nordeste e Outras Artes, Durval Muniz de Albuquerque. E a tese dele é o seguinte: o Nordeste é uma invenção recente da história brasileira, não podemos ser tomado como objeto de estudo fora dessa historicidade. A historicidade é a desnaturalização da região, que não pode ser vista como um simples recorte natural ou étnico, mas como um recorte sociocultural. Assim como qualquer outra região do Brasil, não é um recorte natural, político ou econômico, mas uma construção imagético-discursiva, uma constelação de sentidos atribuídas a essa... Estou tentando tirar aqui. Constelação de sentidos sobre esse determinado objeto. Aí, nesse caso, eu utilizo essas três categorias: região, lugar e território. Se tratando como região, nós podemos falar sobre o norte ou o nordeste, né? Até o século XIX, toda a porção ali do nordeste e norte era conhecido como norte e todo o restante era conhecido como sul. E já adiantando algumas conclusões, né? Ao ver a região, o nordeste
como uma região, né, puramente na categoria de uma região, e aí vamos remeter aos textos, tá, gente, que nós acabamos de ler, ele tem ali uma naturalização da seca e do atraso. Visto como um lugar, aí já tem uma referência ao sertão, né, ao Nordeste, sertão, tem aí um peso forte da tradicionalização, da identidade, das referências culturais, e também coloca aqui a perspectiva de enquanto território. E aí vem a ideia do semiárido, ou até mesmo da ideia do sertão, mas com outro paradigma por trás. E a gente vai depois dizer esse paradigma. E aí, nesse caso, já tem uma ressignificação, já tem uma luta, uma ideia de descolonização muito forte. Outra coisa que eu já posso concluir nesse estudo é que a questão da região e do lugar tem muitas coisas em comum, né, preserva muitas coisas em comum. A relação entre ver enquanto região, enquanto território, poucas coisas em comum, e entre lugar e território, algumas coisas em comum. E aí, o nosso processo aqui vai ser esse, vai sair da ideia de região, que pode ser que foi a inaugural, né, a ver o Nordeste, ver o Norte, foi digamos, a visão fundadora dessa porção do Brasil, né, já foi vista como essa categoria, e todos os sentidos que ela traz, e disso nós vamos, né, jogar para o lugar e depois para o território para analisar essas questões. E aí, gente, essa questão da região norte, né, a utilização de uma região norte, no imaginário de uma região norte, é algo que ainda se carrega muito hoje, né, na história, né, o próprio Durval diz sobre o ano de 1877 é erigido como marco da própria decadência regional, como um movimento decisivo para a derrota do Norte diante do Sul. Isso significa o quê, gente? Que no Brasil, na história, tinha essa disputa já, né, construção, o ambiente construído de ambos era muito diferente, né, e havia uma disparidade, uma disputa muito acirrada, vamos dizer assim, entre essas partes, essas porções do Brasil, mas que na seca, né, na grande seca de 1877 e outros fatores levaram a região norte a perder, vamos dizer assim, para o sul. Né? Então, tentando colocar aqui um ponto onde que a região norte ficou sucumbida ao sul. E aqui, né, a região norte carrega as ideias de seca, de atraso, de raça mestiça, de estigma, de ideia de antimoderno. E o Brasil do Sul, né, o Brasil moderno, urbano, branco, civilizado. Essas são categorias que se carregam ainda hoje muito forte. Não é à toa que esse mapa que eu peguei foi fruto de uma própria professora do Rio Grande do Norte, se não me engano, que propôs esse mapa aí de uma forma bem pejorativa sobre o comportamento dos cidadãos, dos eleitores, na eleição de 2014, sobre decidir o voto, né, dizendo assim, olha, alegando quem sabe votar e quem não sabe votar, né? Então aí é de uma forma bem pejorativa a forma com que ela coloca o norte aqui, né? E aqui, gente, todas essas visões ainda são reproduzidas, ainda estão muito fortes na ciência, como, por exemplo, nesse artigo, desculpa, acho que é um livro, agora não me lembro mais, acho que é um livro do Gustavo Maia Gomes, que fala sobre, né, a construção do Nordeste com a relação das secas, ele tenta explorar o que são as secas, absoluta, relativa, verde, e ainda coloca toda a produção camponesa da agricultura familiar do Nordeste como ele define como economia sem produção, dizendo que são pessoas que não contribuem diretamente para o PIB, né, só que na verdade só gastariam recursos para estarem lá existindo, né, sobrevivendo. Então isso, né, é uma reprodução de visões bem fortes, né? E como eu disse para vocês, a região norte, né, o fundador da região norte, pode se atribuir muito ao Euclides da Cunha, com o livro Os Sertões, que descreve, né, para o sul o que acontecia ali no norte, a partir da expedição que ele fez para acompanhar a Guerra de Canudos, né? E aí é muito forte no livro dele ver essas passagens como quando ele descreve ele chegar, né, em Canudos lá, ele fala: demos de frente numa volta do sertão com aqueles desconhecidos singulares que estão abandonados há 3 séculos. E ainda ele diz, né, por que não nulos separar o mar?
separam-nos 3 séculos. Ele diz sobre como que a chegada ao norte, você tem uma disparidade da construção ali socioeconômica, né? Todo partido de visões. Também a forma como ele descreve a seca, colocando ali como o principal fenômeno que acontece na região e como isso impacta, né, a dinâmica econômica local, a dinâmica social, e como que isso está regado dentro da própria construção social do que é o sertanejo. E, claro, também aquela colocação eugenista, né, do próprio Euclides da Cunha, falando sobre a evolução biológica. Né? Ele diz exatamente isso. Nossa evolução biológica reclama a garantia da evolução social. Estamos condenados à civilização, ou progredimos ou desaparecemos. A afirmação é segura. Ele estava dizendo sobre a questão da mestiçagem, o problema da mestiçagem racial, né? Sobre a importância de se purificar. Né? Ele não deixa assim tão explícito, mas é isso que ele está querendo dizer. Traços bem da eugenia daquele tempo. Além disso, há, a partir dos próprios representantes, por assim dizer, da região, do Nordeste enquanto região, uma ideia de súplica, né? Essa parte eu não consegui desenvolver muito, não, essa questão sobre os doutores do progresso e a súplica nordestina, mas é essa referência ao nordestino sempre estar tendo que pedir ao sul caridades, né? Formas de caridade, como, por exemplo, uma mais recente, do próprio Flávio José, sobre a transposição do Rio São Francisco, né? Ele pedindo para isso ser feito e sempre referindo ao doutor. Esse doutor não é um doutor conterrâneo, né? É sempre se referindo ao centro do poder que fica no sul. Dos Gonzaga também, ao dizer sobre os Enes de Paulo Afonso, dizendo que, né, os homens que se trouxeram progresso para a região e como que a indústria pode se desenvolver naquele local a partir de um atendimento, né, que o sul vai dar ao norte. A mesma coisa para Vozes da Seca, né, a gratidão que os nordestinos têm pelo auxílio dos sulistas nessa seca do sertão, né, e aquela dívida, né, lhe pagamos até o juros sem gastar nossa coragem. Quer dizer, nós aceitamos, né, nós suplicamos a sua ajuda e nós vamos pagar por ela, estabelecendo ali uma relação de dependência mesmo dentro de um mesmo país. Ainda na visão sobre região, nós temos também outros autores que vão utilizar ainda essa categoria e seus significados, né? Mas tentando desconstruir também essas visões. Então, a região por si só não serve só para essa naturalização, ela também pode ser usada para outros fins, como, por exemplo, o próprio José de Castro, no livro A Geografia da Fome. Para quem ainda não conhece, gente, leia, é um livrão, tá? É um livro muito bom. Ele regionaliza a fome a partir das regiões, né? Ele utiliza a região como categoria e ele separa, né? Ele divide as formas de manifestação da fome em subnutrição, endêmica e epidêmica. E aqui ele quebra muito uma visão, um senso comum, ao colocar a fome, a forma como a fome se expressa no sertão é diferente da forma como se expressa na região açucareira do Nordeste, né? Ele coloca que no sertão ela se dá de forma epidêmica, enquanto na região açucareira é endêmica. Isso significa o quê? Que a fome, a construção fundiária e social e econômica, histórica da região açucareira, isso é o que eu estou resumindo, tá, gente? Não deixem de ler. Colabora para a construção de uma fome, para a reprodução de uma fome endêmica, ou seja, contínua, é do local. Enquanto no sertão, a grande produtividade, a grande força cultural que você tem de produzir, a fertilidade, vários outros fatores, faz com que lá ela seja epidêmica. Ela ocorre só diante de crises climáticas, né? Ou seja, tirando essas crises, lá tem abundância. É mais ou menos isso. E aí também tem uma crítica sobre como a própria esquerda constrói, né, essa visão, utiliza, na verdade, da imagem que se tem do Nordeste para criticar, para utilizar isso como formas de combate. Como que eu posso dizer isso? Utiliza desses
discursos para poder acrescentar na luta, né? Ele coloca aqui, por exemplo, usar o sertão como negação ao modernismo e ao capital através da imagem do discurso sobre o Nordeste, mas nunca colocam a crítica sobre a própria existência da região norte, né? Tirando, né, o Belchior, que já coloca numa música, né, Conhece Meu Lugar, ele fala, né, o Nordeste é uma ficção, o Nordeste nunca houve, né? Aí ele já consegue, de alguma forma, pôr em xeque essa construção. E aqui nós vamos para questão já do lugar, né, utilizando a categoria do lugar. E a própria ideia, talvez você já tenha escutado em algum momento, né, a ideia de meu sertão, né, a interiorização do lugar. E até mesmo essa frase aí, né, do Guimarães Rosa, sertão é sem lugar, sertão é dentro da gente, né? Toda essa questão da identidade, das referências sobre o que é que essa palavra, o que toda essa constelação de sentidos traz. E aqui é muito interessante, porque a própria imagem do sertão, o Durval vai dizer, né, vai pegar muito assim desses grandes ícones, como Luiz Gonzaga, construída e rememorada pelos imigrantes do êxodo rural. Né? As experiências do contato com o diferente, da dura vida da cidade, são centralizadas pelas pelas cantorias de Luiz Gonzaga e alguns outros intérpretes regionais. Mas Luiz Gonzaga centraliza, né, essa concepção sobre o que é o sertão e traz para o Sudeste, né? Canta para o Sudeste essas coisas. Né? Mas é possível perceber uma diferença nas próprias cantorias em que o sertão percebido está mais ligado às ideias de nostalgia e o sertão concebido às ideias de seca. Então, em outras palavras, eu acho que tem alguma parte aqui escrita isso, mas cantar a seca é cantar aquilo que o Sudeste, aquilo que o Sul quer ouvir do Nordeste. Né? Eu acho que eu falo isso no próximo slide. Então vou deixar para depois. Mas, além disso, há fortes traços do regionalismo e a súplica às consequências da seca. A identidade, memória, referência e os saberes locais também. O próprio João do Vale, que sempre vai pôr muito intenso nas músicas sobre os conhecimentos tradicionais que não podem ser menosprezados diante do científico, em várias músicas, e não só dele, mas do próprio Luiz Gonzaga e de outros intérpretes, essa força, né, de dizer, olha só aqui Brasil urbano, como que o Brasil rural também tem seu valor, né? Mais ou menos isso. E o próprio Luiz Gonzaga, o próprio Euclides da Cunha, também no livro dele, é possível perceber alguns traços dessa ideia sobre o lugar, né? Ao dizer que o sertão é um paraíso, ao retratar a experiência de Santa Luzia, quer dizer, ele conta e tenta tratar cientificamente a experiência de Santa Luzia, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é colocar as 12 pedrinhas de sal, né, em cima de uma mesa, deixar passar do dia 12 para o dia 13 de dezembro e ver quantas pedrinhas se dissolvem, dependendo da quantidade que dissolver, ou se não dissolver nenhuma, significa qual mês vai começar a seca e quanto tempo ela vai durar. O Euclides da Cunha traz isso e traz de forma assim, bem rigorosa, né, no positivismo que ele carrega. E também ele não deixa de dizer sobre o sertanejo, o ser, né, sertanejo, que mesmo diante do flagelo da seca, quando percebe a mudança, né, meteorológica, ele retorna ao lugar que ele quer ficar, né? Então vence a saudade do sertão. Né? Então também carrega bastante sobre essa visão. A ideia do mandonismo local e das relações horizontais, isso é muito, talvez, implícito dentro dos traços, né, do que carrega a vivência, o cotidiano do sertão. Aqui falando sobre as tensões das relações sociais entre as classes do sertão são amenizadas pela solidariedade e conflito estabelecido pela estrutura brasileira e da parentela. Isso aqui quem fala é Maria Isaura de Queiroz. Um livro muito bom, tá, gente? Sobre modernismo local acho que é só e coronelismo. Não, eu esqueci agora o nome todo do texto, mas que vai falar sobre essas relações dentro dos próprios... Ela vai tentar dizer ali um pouco sobre o coronelismo, né, algo assim, como que a urbanização tornou essas relações verticalizadas. Mas a identidade está muito ligada ao modernismo. As relações horizontais em um mundo percebido, constituído e fragmentado pelos latifúndios
e as figuras centrais dos coronéis. Aqui que eu queria falar, se você pegar a biografia do Luiz Gonzaga, por exemplo, essa Sinfonia do Rio da Brígida, em nenhum momento ali, eu reli 2 vezes e não encontra traços da seca, né? Luiz Gonzaga, João do Vale, Jackson do Pandeiro não vivenciaram secas, ou pelo menos se eles vivenciaram, nenhum delas foi a causa da migração deles para o Sudeste. Isso tem um significado muito forte, que não foi, né? Cada um tem lá a sua história, a gente não precisa, né? Também não é o nosso foco aqui, a história de cada um, mas são outras coisas que expulsam pessoas lá do Nordeste, né? Não necessariamente esse fator natural, né? Principalmente a naturalização da seca. Quer dizer, a seca aparece nas músicas de Luiz Gonzaga como aquilo que o Sul quer escutar, né? E depois que, né, na história, a biografia do Luiz Gonzaga, depois que ele volta à casa, né, dele, estava lá no Rio de Janeiro, começou a fazer sucesso, ele volta usando o gibão como uma marca, uma identidade. Quero me destacar no Brasil urbano e mostrar quem que eu sou, né? Isso são fortes traços da ideia de lugar. E até mesmo essas relações de modernismo, né? Tem aquela música também da Samarica Parteira, do Zé Dantas do Gonzaga, que é muito interessante, né? Em uma linha tênue entre a comédia e a tragédia, a música Samarica Parteira, com toda a ironia, descreve as relações de poder no sertão ao mesmo tempo que valoriza os saberes populares. O coronel, né, o seu Barbino, que manda o empregado, que é o Lula, que é o Luiz Gonzaga, né, o apelido do Luiz Gonzaga, buscar Samarica, que é a parteira, para fazer o parto da mulher dele, né? E dessa música ele vai descrevendo, e aí tem até uma leitura geográfica, uma interpretação geográfica muito interessante, o caminho até a casa da Samarica e depois retornando. E nisso ele vai mostrando, ele faz o barulho das cancelas abrindo e fechando, abrindo e fechando. Isso, né, em outras... isso carrega um sentido de quantas cercas, né, quantas propriedades ele está passando, né, aquela presença da cerca na música, e a própria ideia dele estar ali a pedido de um coronel à noite e pedido para uma parteira com seus conhecimentos tradicionais fazer o parto, né? A segunda parte da música foi censurada durante a ditadura porque descrevia um parto da forma como que ele era, ou até mesmo, de certa medida, pode até ainda ser, né? Utilizando conhecimentos tradicionais, usando os verbos tradicionais e, ao mesmo tempo, uma certa desassistência do Estado em relação a esse tipo dessa prática comum que é partos, né? Enfim. O Cook Malino também, né? Ele vai descrever o lugar, né? Ele é do trio formalino. Ele descreve, inclusive, o sertão, né? Ele fala, né? Para mim, o mundo é cidade, o Nordeste é aldeia. Significando que, assim, como que a visão de quem está no Nordeste percebe o mundo como algo urbano e ali com as suas práticas tradicionais, então as próprias vivências, as festividades, isso tudo é algo que está muito inserido na nossa própria forma de ver o semiárido, o sertão. Ainda também tem, né, mais uma vez aqui, uma descrição do Gonçalo Ferreira da Silva. Ele é presidente da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, e ele descreve o chegar de um ser, de um cidadão, né, de um sujeito urbano na Caatinga. Né? Ele diz que, né, você que nasceu numa grande metrópole, se dispuser a embrear-se pelos sertões, terá a oportunidade de apreciar um mundo diferente e para você naturalmente hostil. Experimente alcançar um ponto em que a primeira residência humana diste 5 léguas. O silêncio se torna pesado, profundo, inquietante. O voo surdo de um pássaro, um galho de outro parece denunciar que alguém está ali observando, como se a mata silenciosa e densa tivesse um misterioso proprietário nada feliz com a sua presença, lhe lançando um olhar surdo e ameaçador. A floresta tem suas leis e, a simples insinuação de transgredi-las, há um perigo velado. É melhor não tentar. E e diante de tal cenário, somos invadidos por uma sensação estranha e sem nome. Essa foto aqui que vocês estão vendo, né, é uma foto típica da Caatinga, e ele está se referindo a esse sujeito que vem, né, da metrópole e tenta se embrear, né? Ele está falando ali sobre o folclore, sobre os guardiões da floresta, o Curupira, que vai tentar ameaçar mesmo, né? Não vai deixar a pessoa transgredir assim sem o devido respeito. Isso tem muito, isso carrega muito sobre as referências culturais, memória, identidade, e até mesmo ali já fazendo alguma correlação com o território.
E o mais incrível que pareça, né, essa foto, eu retirei ela em 2012, e foi justamente isso, né? Eu entrei na Caatinga, estava maravilhado, já era um fã aí dos estudos sobre o semiárido, sobre a Caatinga, e estava lá catando pedras, tava sozinho, mas bem tranquilo, bem animado com a situação, por estar realizando, né, essa vontade de poder entrar na mata e tudo mais. E eu transgredi mesmo assim, a mata e mudei de repente o meu humor, né? De felicidade, de repente, me deu um calafrio, eu vi um vulto atrás de mim, arrepiei, fiquei super assustado, deu uma sensação muito ruim que eu só quis ir embora, né? E corri mesmo. Só que o mais estranho de tudo isso é que eu tive essa experiência sem ter lido esse texto do Gonçalo, quer dizer, eu estava, vamos dizer assim, né, sem saber dessa questão que ele já alerta, né? E quando eu li, é um livro chamado Lampião, A Força de um Líder, que é um livro todo escrito em cordel, e me identifiquei muito na hora, né? Isso, quer dizer, de fato aconteceu alguma coisa lá? Não, mas toda essa referência, essa imersão que se tem em alguma cultura pode trazer até mesmo sensações corporais, né? Isso tem muito a ver com a ideia de lugar. E finalmente a gente chega aqui na última parte, que é a ideia de território. E nisso, uma obra que é muito marcante é a Terra e o Homem no Nordeste, do Manuel Corrêa de Andrade, um geógrafo. Ele faz uma referência ao livro dos Sertões, né, que o livro dos Sertões é dividido entre a Terra, o Homem e a Luta. Ele só fez essas duas partes, né, de referência à Terra e o Homem. E o que ele vai falar? Ele vai contar, ele vai descrever, analisar as diferentes territorialidades que existem no Nordeste, né? Mostrando que há construção, primeiro, há uma heterogeneidade dentro do próprio Nordeste, que ele não pode ser separado simplesmente em zona da mata, agreste e sertão, né? Existem diferentes formações históricas, culturais, socioeconômicas em cada parte que ele vai descrevendo. Enfim, ele vai mostrando essa diversidade, né? Aí é que tem uma descentralização da identidade, de políticas públicas, de projetos de desenvolvimento, de organizações sociais que atravessam várias partes do Nordeste. Então, é uma obra bem marcante nesse sentido, né? De alguma forma, tentar desconstruir a própria visão que os sertões ainda estava sendo usada como referência para entender o Nordeste. Mas isso não significa que o próprio Euclides também não passe por essa categoria, né, de alguma forma aqui do território, em que ele vai dizer sobre as próprias relações de força, de luta, de resistência, né? No livro A Luta, ele ainda disse, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Fechemos esse livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, à frente dos quais fugiam raivosamente 5.000 soldados. Isso aí está na parte do Canudos não se rendeu, e isso, né, o próprio José de Souza Martins vai dizer também isso, né? Poucas pessoas se dão conta de que depois da República, o camponês, que é esse sujeito que compôs, né, o Canudos, né, é um camponês sertanejo, foi a única classe que enfrentou diretamente o exército, né, brasileiro. Então, assim, isso revela aí uma força muito grande que ela poderia ser mais evidenciada do que a própria noção que se constrói por outras vias, vamos dizer assim, né? Também tem um livro, gente, chamado Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é muito interessante, é um filme que, assim, é premiado, é um filme que mostra muito essa relação. E aí, aqui é necessário até fazer uma correlação entre o filme com um livro do Rui Facó, chama Cangaceiros e Fanáticos. Que isso mostra, né? Não sei se vocês conhecem o filme, mas tem esse casal, né, esses personagens, que são esqueci agora o nome que falece. Ele é um meieiro da quarta parte. Não sei se chama quarteiro, acho que não, mas é um meieiro de quarta parte, né? Ele produz, ele cuida ele é um vaqueiro que produz
e cuida do gado de um boiadeiro, e ele recebe a quarta parte desse gado, né? Depois que ele vende, né, para o boi de corte, ele fica com a quarta parte dessa produção. Na história, eram 12 vacas, 4 morrem, então o patrão fala assim, olha, as que morreram foi a sua parte, eu fico com as minhas. E aí nisso ele se revolta e acaba apunhalando, né, o patrão. Eu tô dando spoiler aqui, né, gente? Mas aí bem no comecinho do filme, não vou contar sobre tudo. Quer dizer, tem um alerta spoiler aqui que eu vou ter que acabar de contar, mas mesmo assim vale muito a pena ver o filme. E ele mata o patrão. Nisso, os jagunços já vão atrás dele para matar, né? E ele sai da casa e vai se refugiar com o Messias, né? Com um fanático que está passando próximo à propriedade dele. Ele se junta a esses fanáticos, a um beato, e ele vira líder lá de bélico, né? Vamos dizer assim, dos fanáticos. Nisso, acontece uma coisa lá com esse grupo de fanáticos, ele migra para um grupo de cangaceiros. E nos cangaceiros, ele também se destaca, e atravessa essa parte. Mas só que tem dois personagens muito legais aqui. Uma que é a mulher dele, que toda hora fala assim, não vamos entrar nessa, não vamos entrar nessa. E esse sujeito aqui que também é um matador de aluguel, né? Ele tá o filme todo querendo matar esse cara aqui que tá toda hora, né, se destacando aí nos grupos e criando muito problema para a elite local. Enfim, no final, o casal migra, né? Vamos dizer assim, eles fogem para o mar, né? Fazendo uma referência à migração. Gente, isso aqui é muito interessante, esse filme, porque mostra exatamente uma relação que atravessou muito a história do sertanejo ali no século XX, XIX, XX, que, bom, primeiro, que o seminário, eu estou aqui tentando trazer, né, a ideia de que o semiárido é um espaço de luta e resistência. E que essa luta, né, essa visão é protagonizada pela organização camponesa. O banditismo e o fanatismo, nesse caso, são alienadores dessa luta. Porque traz, né, toda essa vontade de mudança, toda essa necessidade, toda essa força para se alienar com os messias que atravessam e acabam se perdendo, ou cangaceiros que são, né, mercenários, né, em certa medida. E que a migração é uma forma de sair dessa estrutura semi-feudal que existe no Nordeste, né, que a pessoa está presa a essa relação, ela não tem formas de mobilização social, né? Enfim, eu acho que é mais interessante fazer essa análise depois que se vê o filme, né? Porque as figuras aqui têm muitas representações, mas caso alguém anime ver e depois quiser conversar, acho muito interessante o que tem aqui por trás desse filme e também do livro, tá, gente? Que vale muito a pena ler. Atualmente, nós temos várias políticas públicas, organizações de base, experiências no semiárido, né, como o programa União de Cisternas, também o programa de cisternas das escolas, tem o P1+2, que é o programa 1 milhão de cisterna, mais a segunda água para a produção de alimentos, né? A própria articulação do semiárido brasileiro, que é a ASA, que ela reúne 5.000 ONGs, né, que vão tentar criar formas mais dignas de convívio com o semiárido, né? E aqui é a própria ideia do novo paradigma, né? Em vez de combater a seca, a convivência com o semiárido. Eu acho que essa aí que é a base que eu queria trazer aqui para você sobre essa ideia de territorialidade, de desconstrução da ideia de seca, da ideia de que é possível, né, até o que o Paulo César Gomes, no texto que vocês leram, né, aquela ideia do possibilismo dentro de uma região que realmente tem um fator climático muito rigoroso, mas que isso não é um impeditivo, não determina a formação social e a história daquele povo, né? E aí são reflexos de imagens, né, reflexos imagéticos discursivos de dois paradigmas, como essa visão que se tem muito atribuída ao semiárido do boi que morreu de sede, de fome, e que a carcaça é o que sobra, é o resíduo, é quase uma escória ali de um local que não sobrevive por si só, sempre precisa de uma súplica, de recursos, de ajuda do sul desenvolvido, e também
novos paradigmas se constroem a partir disso, como, por exemplo, o próprio filme O Boi Neon, não sei se vocês já viram também, que, de forma muito implícita, está trazendo novos olhares, né, sobre outras realidades que atravessam o sertão, como o próprio aparato industrial que se instalou em algumas regiões, em alguns locais lá, e a própria desconstrução do sujeito sertanejo que se construiu e talvez nunca foi parte de uma realidade. Então, para concluir, gente, aqui, né, o que nós fizemos foi essa direção, né, sair da região e lugar do território. Quando se trata, né, de desconstruir a região a partir da categoria de lugar, o que né, a minha conclusão? É uma luta contra o meio e contra a modernidade. E quando se trata de desconstrução da região a partir do território, é uma luta contra a concentração de terra, de água, contra a colonização. Ainda se preserva a ideia de região lá, né? E ali é uma busca da conservação das estruturas dominantes, da indústria da seca, da hierarquização entre sul e norte. A ideia do lugar, né? Conserva a imagem regional, com algumas denúncias e questionamentos sobre a modernidade. Mas quando se trata de território, há uma luta contínua de resistência e descentralização de recursos e valorização da identidade. Quer dizer, não é algo novo, né? Mas é algo que sempre atravessou a realidade espacial, social do sertão, por assim dizer, pelas lutas de resistência localizadas e com contribuição de valores locais, e que isso ainda, né, se perpassa, ainda há outras formas de manifestação. Bom, gente, tentei correr aqui, desculpa, mas é isso. E não queria tomar muito tempo. Acho que eu consegui correr, inclusive. Bom, a partir disso, queria abrir, né, as inscrições para que a gente possa discutir os textos a partir disso, tá bom? Eu estou vendo agora o chat de vocês agora. Só um minutinho. Vocês têm um grupo de WhatsApp? Demais. Wagner, qual livro, qual filme você está procurando? Eu já vim para aqui. O Deus e Deus e o Diabo na Terra do Sol, eu acho que está super disponível no YouTube, já está no domínio público. O Boi Neon, eu já não sei. Eu já não sei. Bom, pessoal, vamos lá. Alguém quer falar? A gente está fazendo um esquema de inscrição, tá? Quem quiser escrever um nome aqui para falar, ou já quiser ir falando também, e aí a gente vai organizando aqui. Pedro, então acho que eu já vou falando. Pode ser? Quem que é? Peraí. É Natália, eu vou abrir. Ei, Natália, tudo bem? Tudo você. Tudo jóia. Cheio de bagunça aqui, desculpa. Ai, que eu só consegui ler um, que é do território mesmo, né? E aí, enfim, eu achei muito massa o texto, porque eu senti que ele também meio que dá uma guiada na gente em como fazer novas leituras. Não novas leituras, mas um novo jeito de fazer leitura, porque ele fala, ele meio que critica a forma como o texto dele de 95 foi lido, né? E aí, realmente, às vezes a gente lê as coisas muito superficialmente, até para fazer a resenha mesmo, vamos supor, a gente lê e gera crítica de uma forma muito superficial, e às vezes não é o que o autor está tentando dizer. E aí, anotei até aqui, fora também território, existem alguns outros termos que a gente usa de forma errônea, eu fiquei pensando sobre isso, né? E aí eu tive, na verdade, uma dúvida, porque na página 62 ele meio que faz uma crítica no uso de território, lugar, espaço, uma crítica a autores clássicos que ele considera que usam de forma errônea esse termo. Só que aí, assim, bom, por serem autores clássicos, eu imaginava que eles usariam de uma forma até correta, né? E aí, acho que bem no início da página 62 ele fala isso. E aí, eu queria saber, bom, ele vai e usa
os conceitos dele para explicar o que seria um território, o que seria um lugar. Como a gente vai saber, então, quem está usando de uma forma correta ou não? Porque autores clássicos, então, estão usando de forma errada, e aí ele corrige. Enfim, fiquei confusa. Gente, alguém gostaria de responder? Tem alguma ideia? Não? Cindy, você tem alguma ideia? Alguém quer falar algo? Talvez eu nem responda, mas para talvez contribuir, assim, que eu tô muito cansada, gente. Ai, ai. O problema do feriado é que parece que acumula todas as coisas para a gente resolver nos poucos dias úteis que tem, né? Mas enfim, vamos lá. Primeiro, assim, sobre a resenha, queria falar que eu tive muita dificuldade de me ater em duas laudas, porque foi dois textos que eles não exatamente conversavam muito entre si. Um era mais uma retomada histórica do conceito de região, o outro era mais um debate sobre o conceito de território mais duro, assim, vou colocar assim, mas enfim. Aí eu tive um pouco de dificuldade de fazer eles conversarem na resenha e tal, e aí eu tive dificuldade de duas laudas exatamente. Eu fiz um pouquinho mais. Queria ver se tá tudo bem. Não muito, tá? Passou meia página só, foi só um pouquinho. Mas aí, sobre a questão do texto sobre território, na verdade, eu achei um texto bastante interessante, assim. Ao que eu percebo, pelos debates que envolve até a própria globalização, né, essa disputa das corporações internacionais pelo território de outros países, né, que aí não necessariamente tem a ver com as fronteiras em si, né, porque esse eu acho que é o debate que ele faz em relação ao território. Não havia num paradigma a respeito da discussão de território de que o sinônimo de território seria o território do Estado-nação, né? E que esse seria, tipo, o único território legítimo. E, na verdade, a gente sabe que, se a gente olhar, tipo, seco, assim, no conceito, tipo, o território é um espaço sobre o qual um grupo político exerce poder. E aí o grupo político pode ser um Estado, mas ele pode ser ali uma organização, pode ser pessoas, pode ser, inclusive, corporações internacionais que fazem a disputa do território na globalização. O Milton Santos discute bastante sobre isso na obra dele também, inclusive num texto que eu estava lendo com uma outra disciplina. Li um texto, inclusive, do Milton Santos sobre território recentemente e tal. Mas eu vejo que é uma discussão interessante, porque quando a gente fala sobre disputar territórios com atores que não são necessariamente atores estatais, a gente pode falar sobre movimentos sociais, a gente pode falar sobre outros atores também que estão envolvidos nesses processos, né? E que eu achei uma abordagem bem interessante também e gostei bastante. E aí, o rolê de região, eu fiquei meio confusa, assim, porque aí no final ele vai falar mais sobre esses regionalizações mais recentes, que envolvem, inclusive, articulações supranacionais, tipo assim, vários estados e tal, né? Como é a própria União Europeia, enfim, essas articulações também têm a ver com uma certa contrapeso ao processo de globalização. Ele até cita isso um pouco no final do texto, mas aí eu tive um pouco mais de dúvida sobre a região e tal, enfim, mas para poder contribuir aí com as discussões também. Não sei se eu me fiz clara, porque estou falando tudo estranho hoje. Excelente, não, que isso, excelente. Completando a fala da Cintia aqui, ó, tem uma parte que fala assim, ó,
Evitemos de imediato a sedutora tentação de procurar responder definitivamente à questão, estabelecendo uma validade restritiva para esse conceito, como se a ciência fosse um tribunal onde se julgasse o direito de vida e morte das noções, desculpa. Isso daí é o começo do texto do Paulo César Gomes sobre região, mas eu acho que vale também para a ideia de território, né? Então, assim, até na minha visão, a gente não precisa de atribuir aqui um certo ou um errado, tá? Sobre o que é o uso do texto. Acho que podemos nos preocupar com essa questão. E vendo aqui a parte que você trouxe sobre da página 62, não consegui encontrar. Perdi a página. Não consegui encontrar nessa página uma crítica específica, mas ele vai dizer, por exemplo, sobre a ideia de Hatzel sobre o território, e vai dizer o seguinte: talvez Hatzel não estava se referindo ao território, está dizendo sobre outra coisa. E interpretar território a partir de Hatzel nos leva a um problema, que é não emancipar o conceito para aquilo que ele pode realmente nos trazer. E eu acho também que ele está trazendo muitas críticas ao uso indevido dessa palavra, como em Hatzel, mas também da própria leitura do texto dele de 95, né, dizer sobre as afirmações dele. Eu acho que ele não está querendo dizer uma forma certa de território, tanto que no final ele vai dizer o quê? Ele fala assim: a mim tem interessado, em primeiro lugar, as ações coletivas que se traduzem em ativismos sociais, né? Veremos que muitas vezes, ou quase todas, são, em sentido forte, práticas espaciais. Se examinarmos suas ações de resistência, verificaremos que elas são quase sempre também ações de territorialização. Então, ele, na verdade, está trazendo o conceito para algo que ele mais quer trazer, né, o conceito, né? Eu acho que não precisa de abandonar as visões com a própria de Milton Santos, e na verdade que até corrobora de algum certo modo, né? Mas trazer essa perspectiva de emancipar a categoria, trazer para tentando destacar aquilo que ela mais pode nos ajudar a responder, são as relações de poder e a sua separação, né? A sua como que eu posso dizer isso sem acabar fazendo o autor, sem desfazer o que o autor pediu para dizer, né? Seria esse sobrevoo, né, do território na parte material dele, né? Não está preso, né? Está sobrevoando, está, né, associado, mas não está preso ao campo material, ao espaço, né? E recomendo muito que leiam, né, o texto sobre região. Eu sei que a carga de leitura foi pesada, tá, gente? A ideia, o começo dessa disciplina, a ideia é ter uma carga de leitura grande no começo, para que depois, né, que as outras disciplinas estiverem exigindo mais de vocês, tenham um alívio. Então, assim, sei que, né, estou ciente dessa carga de leitura, mas pode ter certeza que elas vão ser necessárias para a gente poder avançar nessa discussão, tá? A discussão sobre região é muito importante justamente para entender as suas diferenças com o lugar, com o território. É isso. Alguém mais, gente? Gostaria já de... Professor, eu tenho duas considerações, na verdade. Deixa eu ligar a câmera aqui, pera. Estão me vendo? Já. Então, também é sobre o texto de territorialidade, que é um texto que me trouxe me vem muitos pensamentos, muitas associações na minha mente. Uma delas é que quando ele fala sobre a territorialidade cíclica. E aí entra um pouco no que a Cindy falou, porque a gente pensa em território, quando a gente pensa em território, o senso comum vai falar, opa, território é o Estado, ou então, muitas vezes, organizações,
é tudo muito marcado por cercas. Aí, quando ele fala dessa questão de territórios cíclicos, eu lembrei de um exemplo que acontece no espaço urbano, que é a prostituição. Porque o que acontece? Normalmente, nesse contexto, de dia é um espaço diferente, geralmente é uma rua que é cheia de comércio e tudo mais, e à noite é que é um território de prostituição. Inclusive, dentro da própria prostituição, tem umas questões que é muito interessante, como a questão do ponto, de fazer ponto, que é uma territorialidade. Esses pontos sempre estão em disputa. Por exemplo, eu sou um garoto de programa, eu não vou até aquele ponto, porque aquele ponto é território daquela pessoa. Então, isso é uma territorialidade, né? E o que marca aquele ponto como dela? Geralmente é a violência. E é uma questão que eu fico meio até um pouco assim, tem que pensar mais, porque no próprio texto ele fala que a violência, ela deslegitima o poder. E Foucault também fala sobre isso, que a violência, ela deslegitima o poder. Sendo que, nesse caso, não. O poder, a violência legitima ali como um espaço dela, porque ninguém vai querer entrar ali, porque senão vai sair espancado, enfim. Ou seja, né, e essa questão da divisa não é uma... Pois é, essa questão da divisa, ela não necessariamente tem que existir para ser um limite. Existem esses territórios, é como se fosse uma linha imaginária que divide o meu território do território do outro. Um outro pensamento que me veio foi sobre aquela questão do mito da brasilidade que eu tinha trago, que eu fiquei reflexivo, e aí eu fui ler esse texto e eu continuei reflexivo nessa questão. E aí eu tentei traçar uma reflexão sobre a seguinte: eu diria que o mito da brasilidade ele funcionaria como uma territorialidade a partir do que? Esse mito, ele gera, ajuda a gerar raízes identitárias. Ele ajudando a gerar raízes identitárias faz com que, por exemplo, nós brasileiros pensemos, opa, somos brasileiros porque somos assim. Somos brasileiros porque somos assim, não somos bolivianos, não somos argentinos. Por que somos brasileiros? Esse mito da brasilidade ajuda a criar isso. Não é o só, mas ajuda. E é uma marca, né? Uma territorialidade nossa. E trazendo para o texto, esse mito, para o texto desse... Ai, eu esqueci o nome, perdão. Da territorialidade. O mito é um discurso que emana poder da coletividade. Né? O discurso do mito da brasilidade é um poder que emana da coletividade, porque não tem uma lei escrita, opa, você é brasileiro, você vai ter que ser assim, apesar de que tem em alguns aspectos, mas não nesse sentido. E aqui ele é uma questão não é verticalizada, é horizontalizada, né? E aí, desse modo, nós brasileiros, nós não podemos pensar como ser brasileiro sem nos desvencilhar do território. E, enfim, foi essa questão. E o mito ajuda a isso. É isso. Excelente, Igor. Ele até aí fala, né, sobre como é a importância da manutenção do território nação, né, no caso do Brasil, para abafar qualquer tipo de separatismo, né, baseado no mito, perfeitamente. E aí me veio até uma questão, assim, né, até que ponto o território Brasil, nação, mata territórios brasileiros, né? Até que me veio essa questão na cabeça. Antes de passar para a Brenda, e depois Wesley, só pedir para Cindy depois refazer a sua pergunta sobre região, porque eu esqueci, você falou de uma última questão lá, eu estava aqui tentando escrever o que você estava falando e acabei perdendo a sua dúvida, não entendi a sua dúvida sobre região. Aí se você quiser até escrever aqui no chat também, tá? Brenda. Boa noite novamente. Primeiro eu tenho uma consideração, né, e depois eu tenho uma questão também. A primeira consideração é que, na hora que as meninas estavam falando, né,
Aí elas estão falando, não consegui ver a interligação entre os textos e tal. Não sei. Eu consegui ver a interligação no texto a partir do momento em que a gente observa que o território, essa relação de poder, né, que a formação... Peraí, calma, deixa eu reformular aqui a minha fala para poder ficar mais claro, assim. Tipo, a partir do momento, né, que tem essa relação de poder que exerce no território, né, o território ele vai se moldando de uma forma. E esse processo de regionalização, né, ele acontece, principalmente no Brasil, que foi o que eu observei, né, que eu usei como exemplo, né, para fazer isso, para entender isso, né, é que... Nossa, eu não estou conseguindo reformular agora, professor. Eu vou tentar... Eu acho que eu estava entendendo. Eu acho que eu estava começando a entender o que você quis dizer. É porque, tipo assim, né, a gente tem um processo de territorialização. Esse processo, ele acontece de uma forma. No Brasil, a gente vê, por exemplo, que, de alguma forma, no momento dessa relação de poder, a população se concentrou em uma determinada região. E esse processo, né, essa formação, né, territorial, ela vai caracterizando, né, as regiões, de uma certa forma. Mais ou menos isso. Mas eu não consegui expressar totalmente o que eu estou pensando, assim. Tipo assim, eu acho... Bom, assim, talvez eu não tenha entendido então, melhor. Eu estava imaginando, você está dizendo sobre, assim, a regionalização produz territórios? Quer dizer, ao momento que você regionaliza, que você cria a própria... Tenta, né, naturalizar algum tipo de região ali, isso gera territórios, e ao mesmo tempo o território pode gerar regiões? Exatamente isso. Exatamente isso que eu quis dizer. Assim, não sei te explicar, nem vou arriscar dizer, porque essa questão é muito, muito abrangente, mas durante o meu mestrado, dentro do programa, havia a ideia, trazia muito a ideia sobre os territórios de cidadania. Não sei se vocês já ouviram falar territórios de cidadania. Cidadania, acho que escrevi certo. Quer dizer, eu não fiz o mestrado em Geografia, fiz o mestrado em Sociedade, Ambiente e Território, na FMG, só que no campus lá de Montes Claros, associado com o Unimontes. Tinha geógrafos, né? Tinha uma professora, Yara, lá, geógrafa, que trouxe a concepção de território muito baseado nesse texto, inclusive, do Souza, mas a concepção que tinha muito ali dos professores que estavam ligados a políticas públicas tinha a ideia de territórios da cidadania. O próprio programa tinha esse embate sobre o que nós estamos tratando aqui de território, né? Uma ideia da geografia, uma ideia sobre políticas públicas. E nesse debate todo, o que eu percebi, pelo menos, é que a ideia de território de cidadania está muito próximo ao de região, porém superando problemas da região, porque não é a ideia de homogeneizar ou de criar redes de centralidade, né, como tem aí no texto, como as regiões funcionais, né, criam e reproduzem e justificam, legitimam, reforçam as desigualdades dentro de uma região, né? Os territórios de cidadania, depois se vocês quiserem pesquisar um pouco, foi uma política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário que regionalizava alguns municípios, tentando criar políticas públicas a partir das necessidades locais. Então, assim, eu acho que um caminho para poder talvez responder não, né? Acho que fundamentar alguma prática empírica da sua pergunta é dar uma olhada nesse território de cidadania, que foi uma experiência muito bacana, foi extinta no governo Temer, né? O Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto, na verdade, né? Mas fez muitas experiências interessantes para se analisar. Tem até um vídeo, né, no próprio território, desculpa, no YouTube, que fala sobre o que é. Acho que vale a pena dar uma olhada. E a partir desses territórios, refazer a sua pergunta, né, sobre região, território, é muito legal, porque são territórios, mas são regionalizados, né? Eles têm quase uma fronteira ali de... Enfim. Então, Wesley,
José Carlos. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Ouvindo. Boa noite, todo mundo aí. Bom, então, eu ouvindo aí todo mundo, os colegas e as colegas aí falando, eu fui tentando retomar um pouco da minha leitura do texto sobre território também, que foi o que eu acabei lendo, somente ele, né? E eu me lembro que quando eu estava lendo esse texto, na semana passada, para tentar esboçar a resenha, eu me remeti diretamente a um livro que eu estava lendo nessas férias, chamado O Terreiro e a Cidade, a Forma Social Negra Brasileira. Por que disso? Nesse livro, de um antropólogo baiano, Muniz Sodré, muito bom por sinal, ele traz algumas questões relativas também ao processo de, vamos dizer assim, durante a colonização, o tráfico de escravos, né, de pessoas escravizadas. E aí ele bate muito forte numa questão que é muito interessante, acho que é muito interessante para a gente, que é o seguinte: essas pessoas sofreram um processo brutal de desterritorialização, é o termo que ele usa, quando foram arrancadas da sua terra, do seu povo, da sua cultura, e foram trazidas para cá também, né, dessa forma brutal, e, na verdade, sim, foram, não sei se esse é o termo correto, não fica muito adequado, mas, enfim, foram misturadas aqui, vários povos, várias etnias africanas foram misturados aqui. Então, ele pega essa situação e demonstra que é o seguinte: eles foram obrigados aqui a se reterritorializar, quer dizer, criar uma cultura nova, e nesse caso, correspondeu quase que diretamente à criação de religiões de matriz africana, né? E o que é muito interessante, dentro do terreiro, que é o que traz que fica no título desse livro, ele estabelece o seguinte: dentro do terreiro de Candomblé, você tem uma distribuição espacial de todas as cidades, estados da África que tinham suas divindades, cada uma separada, e elas foram todas incorporadas aqui no mesmo espaço, quer dizer, no mesmo, poderíamos chamar de território, se a gente for considerar o aspecto imaterial, né, que está lá no texto que a gente leu. Então, assim, lendo esse livro, lendo o texto, aliás, eu me retive diretamente a esse livro porque me parece bastante claro, bastante evidente, que o território, como na concepção política dele, quer dizer, o território como relação de poder, ele pode ser, sim, mas para uma classe que detém o poder. Faz sentido para uma classe que detém o poder. Para as classes que não detêm, as classes, vamos dizer assim, subjugadas, o território acho que assume muito mais claramente essa dimensão imaterial. É a opção, é a alternativa, é o caminho que resta, normalmente, para quem não detém o controle material do território. Então, eu acho que ficou bem claro, assim, para mim, isso aí, durante a leitura do texto. Beleza, Wesley. Eu não entendi a última coisa que você falou. Sim. Você disse, não sei o que é melhor para entender, né, essas relações. Você falou território é melhor? Eu não entendi. O lugar, me fugiu. Agora eu também não vou lembrar. A gente vai falando. Não, beleza, Talvez, beleza. não, realmente, não, galera. Não, beleza. É porque você falou, né, dessa questão da desterritorialização, inclusive uma discussão muito presente quando se vai falar sobre território na geografia, muitas vezes somos levados a esse termo, né, de desterritorialização, reterritorialização, redesterritorialização e por aí vai. Inclusive nesse próprio livro, Conceitos e Temas, viu, Igor, também,
depois que vocês passam nos conceitos e vão para os temas, vai ter esse estudo, né, de caso sobre a prostituição, né, sobre microterritórios, são os territórios cíclicos, né, dentro de uma cidade. Então, como que essa experiência do cotidiano, do mundo da vida, esses microterritórios, esses nanoterritórios estão muito presentes na própria vivência da cidade. E eu acho que o território, não sei se foi isso que você falou, às vezes você falou o contrário disso, mas essa própria experiência do terreiro de Candomblé, né, e essas divisão, são estabelecimentos de território, é um território ali estabelecido, né? Não sei se é essa sua tese que você está trazendo, né? Ok. Quero assim, a questão da imaterialidade do território, né? É exatamente. Da imaterialidade. É diretamente imaterialidade. Ok. E só problematizar um pouco da sua fala, eu acho que você não quis dizer isso, mas aproveitando, né, a própria ideia de poder, a projeção do poder sobre o espaço e como que esse poder se manifesta. Poder, como você disse, né, pode vir ali dos grandes, e, portanto, uma espécie de opressor, né, de demais poderes, mas também o poder não significa ser algo por si só mal, né? O próprio Marcelo Souza diz isso, né? O poder também se estabelece em coletivos, de forma horizontal, simétrica, né, que organiza. Não sei se é nesse texto, gente, ou se é em outro dele, agora estou perdido, mas ele até fala que a ideia de poder, de autoridade na Hannah Arendt, né, a autoridade é só quando você não tem o poder, né, quando o poder está sendo questionado, quando o poder está sendo, de certa forma, combatido, que a autoridade deve vir para poder restabelecer o poder, né? Então, quando vamos dizer numa manifestação que o povo ganha a rua, que o povo tomou ali o poder das ruas, está mostrando o seu poder, né? Normalmente é nessa hora que o Estado vem com autoridade, com repressão, para poder restabelecer o poder, né? E ali já estabelecimento ali de horizontalidades, de experiências, de ensaios democráticos, né, de discussões, tomadas de decisões, que não é necessária autoridade, né, é necessário ali só um estabelecimento correto de assimetria do poder e a garantia dessa simetria. E aí, Wesley, se você for ler aí um outro capítulo que tem nesse mesmo livro, do Rogério Hasbert, eu não sei pronunciar o nome dele, gente, desculpa, é o Rogério Hasbert. Ele fala sobre essa leitura de desterritorialização, reterritorialização. E outra coisa que eu queria falar para você também é até que ponto também o território dá conta de responder isso, né? Até que ponto o território consegue explicar essa reprodução, né, não sei se é certo eu falar reprodução, mas essa reinvenção das práticas culturais, né? Até que ponto esse conceito dá conta de trazer novos elementos, ou se a gente pode fazer nos debruçar na própria ideia de lugar também, né? Até mesmo de espaço, se você quiser, né? Enfim. Mas bacana. Igor. Então, é uma associação que me veio aqui na mente com a fala do senhor, de você, perdão, quando você fala do poder. E aí eu me lembrei de uma fala de um geógrafo chamado Marândola Júnior. Ele é um geógrafo humanista e ele era uma entrevista, inclusive, não é um texto específico. Aí ele fala que a gente tem que pensar o território não exatamente, exclusivamente, a gente fala assim, o território é poder, sabe? Diretamente. A gente tem que pensar em território em questão de apropriação. Porque essa questão da apropriação, a gente pensar no território enquanto apropriação, não necessariamente a gente vai pensar que no território
tem uma... Ai, como é que eu vou explicar? Ele explica melhor no vídeo. Mas, enfim, é pensar o território como uma ideia de apropriação. Igual aquela... A gente vivenciou isso na escola, por exemplo. Quando você está na carteira, por exemplo, assim, alguém vai e senta na sua carteira. Ah, não, mas esse lugar aí é o meu território. Mas aí a pessoa fala, não, tá escrito seu nome? Precisa estar escrito seu nome? Sabe? Precisa estar ali alguma coisa marcado? Eu me apossei desse território, não foi através da marcação, foi através do uso, enfim. Sabe? É mais ou menos essa ideia, assim. Não conheço esse vídeo dele, mas conheço alguma coisa do trabalho, né? Ele é da geografia humanista, ele trabalha muito com a fenomenologia, né? Não tendo visto esse vídeo, fica difícil de eu poder comentar, mas assim, não sei se apropriação para mim tem um nome muito preso à ideia de tornar a propriedade, né? E propriedade remete a vários outros significados. Se tiver trocando um termo pelo outro, né, o poder pela apropriação, eu tendo a continuar com o poder, porque a visão do poder que desvinculado da ideia de autoridade, de opressão, de repressão, para mim é melhor do que desassociar a apropriação de propriedade privada, propriedade burguesa, exploração dessa propriedade, rentabilização da propriedade. Enfim, só uma... Peraí, antes de passar para o Edson, secretário. Defaults populares. Eu acredito nisso também, sim. E aproveitando, eu li aqui a sua pergunta sobre região, né? Então, sobre a sua questão, Cíndy, eu acho que aí que está o ponto da própria epistemologia da região, né? E o que seria isso? A própria construção da ideia de região, como que ela foi sendo construída. Ora natural, ora mais social, ora mais enquanto produto, objeto final, ora como apenas uma categoria de análise. Tem uma parte que ele fala, e ainda para finalizar e fazer uma correspondência com a geografia humanista. Lembrei, não vou precisar nem de voltar aqui. Que na geografia humanista a região já volta a ser um objeto, né? Para você conhecer uma região, você tem que experimentar ela como se ela de fato existisse, né? Aí, mais uma vez, talvez, será que a região é que realmente deve ser utilizada nessa vivência, né? Hoje, né, pelo menos no que eu trabalhei muito ali sobre o Jequitinhonha e sobre o norte de Minas, durante meu mestrado lá em Montes Claros, né, era a ideia de desconstrução da noção de região, né? Quando você fala região norte de Minas, você está atribuindo vários territórios dentro de uma região, que é até difícil você falar, né? Então, tem muitos estudos que eu falo assim, como é que a região do norte de Minas foi constituída? É muito difícil, porque você vai acabar homogeneizando a região, né? E nisso acaba colocando quem não é igual e retirando quem talvez tenha mais similaridades, né? O meu estudo foi sobre a usina de Irapé. E a usina de Irapé tem a margem direita do rio, que fica na região de Jequitinhonha, e a margem esquerda fica na região norte de Minas. Se eu fizesse um estudo regional de cada uma, teria ali histórias diferentes, né? Para explicar pessoas que convivem ali, um do lado do outro, cada um do lado do rio e se relacionando, como se fossem de construções diferentes. Então, eu tive que abandonar essa ideia de estudo regional para explicar ali um pouco dos municípios, das territorialidades que estão próximas ao rio e que foram afetadas pela usina de Irapé, e tive que traçar do meu jeito lá, né? Eu não tive tempo para fazer um estudo territorial da região,
mas eu tive que bagunçar lá, tive que fazer estudos micro-regionais, né, sobre comunidades que foram atingidas, municípios que foram atingidos, tive que mudar minha categoria porque a região não me atendia mesmo. Então, a ideia de região, acho que ela é construída e vai sendo moldada, assim, né? Peraí, quem tá... Peraí que eu me perdi na coisa. O Edson. Edson, pode falar. Boa noite. Professor, a minha dúvida é a seguinte. O REGIS, o Região de Influência das Cidades, do IBGE, ele usa qual categoria de análise? Ou ele usa região, ou ele usa território? Eu fiquei nessa... Eu lendo o texto de região, a primeira coisa que eu pensei foi, então o REGIS ele é baseado em regiões. Só que eu comecei a ler um pouquinho, eu parei, eu tenho até que voltar nessa leitura. O REGIS parece muito mais usando território, ou ele usa as duas categorias de análise, tipo região e território. Eu não fiquei confusão. Falei, caramba, o que esse povo tá arrumando? Ou eu não entendi, tá vendo? Boa pergunta, Edson. Eu não sei. Eu nunca fiz uma leitura para além do mapa, né, desse mapa aí das regiões de influência, mas o que eu sei são alguns critérios que eles utilizam para chegar naquele resultado. Entre eles tem muito fluxo de pessoas entre as cidades, fluxo de cartas, fluxo de encomendas, fluxo de ligações. Eles utilizam quais outros, gente? Porque se você abrir, tem como você abrir os dados, né? Tem. Os dados primários. Você puxa o shape e tal, as tabelas do Excel e vai filtrando aquilo. É enorme. É enorme. Eu dei uma olhada. Aquilo me parece estar vinculado à ideia de rede, que algum dos autores aí vai até falar sobre esse apego que houve Eu acho que é o Pierre Jorge. Foi isso? Mas no texto sobre território, né? Tomei do Marcelo Souza. Não, eu não lembro. É porque eu vi uma entrevista da Maria Adélia de Souza, que a Bruna até postou isso esse dia. Sou um grande fã, admirado do trabalho dela. Eu acho que ela falou que foi Pierre Jorge que começou a ideia de regiões do IBGE, e o REGIS é parte dessa influência. Não sei, posso estar misturando as coisas também. Aí eu fiquei nessa confusão, mas é isso. Certo, agora eu tô achando que é do texto do Marcelo Souza sobre territórios, que ele fala sobre esse apego com a ideia de rede, a confusão que se houve de território com a rede. Eu vou ler. Eu não li esse texto, eu li um outro. E eu vou ler esse texto. Então. Dá uma lida, que é um textão, assim, mudou muito a minha visão sobre o território. Valeu, professor. Falou. Pessoal, que eu tô perdido aqui. Agora, José Carlos, correto? Ô, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Joia. Então, eu só queria falar uma coisa aqui, não vai ser demorado não, até porque eu preciso fazer minha resenha ainda, que me lembrou aqui, né, ouvindo vocês falar, né, que é a questão de epistemologia do território, né, a gente já viu isso aí na informação territorial, que José Reis vai lá, vai falar, e essa questão de identidade também, sociedades diferentes, o que vai se dar a partir disso, né, que vai falar da contradição entre a sociedade açucareira, depois a mineradora, depois tem até na capítulo, não sei agora, que ele vai falar que essa tensão entre metrópole, né, e coroa vai causar marcas no território que vai deixar tais sociedades se comportar, se envolver de um jeito e sociedades do outro jeito. Então, eu acho que cabe ressaltar aqui essa parte que eu achei bem legal, assim, comentar, né? Principalmente nessa parte que a gente está falando aqui. E se vocês quiserem falar mais, mas é só isso, é só mais isso mesmo. José, você falou do José Reis, correto? Qual o texto dele? Correto.
eu tenho que procurar aqui nas anotações, mas eu já acho aqui rapidão. Tá. Aproveitando essa minha pergunta, vocês fizeram com, pelo José, você fez com o Weber? Weber Soares? Exato, ele mesmo. Eu posso fazer uma pergunta bem assim, fugindo do assunto? Você tem a bibliografia da disciplina e nela tem algum texto sobre o Alexandre de Gusmão? Então, eu acho que tem, professor. Eu não sei, ou se não tem, ele comenta, mas eu posso procurar para você. Desculpa interromper, mas eu também acho que tem. Ótimo. Tem sim, eu tenho. Tem? Pessoal, se vocês tiverem esse texto e puder me mandar, foi um texto que eu li na minha graduação, eu apresentei esse texto e eu estou precisando muito dele, porque achei ele fantástico. Só que, pelo menos pegar o nome ou até o mesmo texto. Eu acho que eu tenho todos os textos guardados no Drive do Weber. Aí se eu tiver, eu te mando. Eu acho que eu tenho sim. Mas eu acho que no Moodle também não some, não. Fica lá. Fica lá no Moodle. Se eu não me engano. Gente, mas já faz mais de 10 anos, quase. Será? Não, mas pelo menos o nosso, se ele estiver postado no Moodle, tá aqui, entendeu? Vou dar uma olhada. Ok. Não, capaz de chegar lá no Moodle, o PDF não abrir mais nos Mas se professor, se o senhor estiver usando a mesma... não é a mesma matrícula, né? O pior que é. Então, não, provavelmente não. Tem. Não... Eu não sei. Enfim, se for a mesma matrícula, provavelmente vai ter. Se não, aí realmente... Não, eu mudei o número. Na pós-graduação mudou. Mas eu vou procurar, porque pode ser que esteja lá. É o mesmo cadastro, pelo menos. Eu nunca tive que refazer o Moodle, então eu vou procurar. Nunca tinha pensado nisso. Mas tem um detalhe, gente. Na minha época, era Xerox da Fafiche. Não sei se vocês chegaram a conhecer o Xerox da Fafiche, mas o texto não era disponível virtualmente. Era só físico, né? Você tinha que ir lá e tirar o Xerox, tinha que estar. E eu tinha esse texto em mãos, então eu acredito que eu não vou ter no Moodle por causa disso. Então, se alguém puder depois conferir. Eu nem sei o nome do texto, eu só sei que ele fala sobre Alexandre de Gusmão, como que ele negociou lá o território brasileiro. Mas valeu, gente. Vamos lá, Beatriz? Vocês conseguem me ouvir? Então, assim, só para completar um pouquinho da discussão, porque enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando um pouco dos textos e estava refletindo como que essa questão dos próprios conceitos, né, e da própria interpretação do mesmo espaço, ele vai mudando conforme o tempo e conforme a presença de cada figura naquele espaço. Então, um determinado espaço que eu interpreto como lugar, pode ter visão de território para outro autor, então essas questões vão sempre se alterando. E acaba que nas visões de diversos autores a gente vai vendo essas mudanças, né? Igual o senhor mesmo foi mostrando aí, você mesmo foi mostrando aí as questões do Nordeste, né? E como a gente tem uma visão mais da região do Sul e como eles se veem com um orgulho diferente, não se veem com essa relação que a gente aqui no Sudeste vê muito, né? Com relação o Nordeste é só seca. Não, não é. Eles têm a cultura deles, eles têm todo o orgulho que aquela região traz e que a gente, por se ver de uma forma diferente, acaba colocando aquele espaço como inferior ou em outras questões como superior, enfim. Então, como essa própria interpretação do território e do espaço vai se alterando de acordo com a visão que eu estou tendo dele. Então, é algo que é muito interessante, porque a geografia ela acaba sendo muito dinâmica. Perfeitamente. Eu sou um pouco tendencioso a falar sobre isso, porque eu acho que a visão, a categoria de análise do território, nesse aspecto, Beatriz, que você está colocando sobre pensar, como no caso aí do Seminário do Nordeste, me livrou, né? Me livrou de um peso ideológico muito forte. Eu que sempre gostei muito, não sei porquê, sempre tive uma tendência de querer estudar, entender o semiárido, o sertão, o Nordeste. A minha construção foi sendo essa, né, de primeiro tratar dos estereótipos, me apegar aos estereótipos, vivenciar o local, ver o local a partir desses estereótipos, voltar ao local tentando desconstruir esses estereótipos. Uma coisa que eu não falei para vocês, gente, é que um pouco da minha desconstrução sobre a Caatinga, isso visto de uma pessoa que não
vivenciou, né, lá, então como estudioso de fora, né, estrangeiro do local, muito dessa minha revisitar a Caatinga, o semiárido, foi a partir durante a minha graduação que eu estive no laboratório Terra e Sociedade, fazendo projetos de pesquisa e extensão no Jequitinhonha, numa região lá de uma parte lá que é semiárida, e a vegetação lá é um cerrado, uma caatinga, né, transita. E estudando ali comunidades quilombolas, fazendo extensão, trabalhos de extensão em comunidades quilombolas, e uma das nossas vertentes lá era a água. E um pouco esse estudo que eu apresentei para vocês, é um aprofundamento de um outro estudo que eu fiz lá sobre uma questão que aconteceu lá comigo, que foi o seguinte: o choque que eu tive de chegar, analisar, olhar aquela paisagem da Caatinga e conversando com alguns moradores, né, que estavam lá relatando sobre os problemas do plantio, e eu comentar com uma pessoa, falar assim, não, e a seca, hein? Aí uma senhorinha disse assim, não tem seca não. Né? Eu olhei aquela paisagem semiárida, atribuí a seca. Ela falou, não é seca. Mas o problema aqui é a falta d'água. Isso acabou comigo, né? Eu levei essa fala comigo e tentei entender por que essa fala, né? Como que assim desvincular o problema, a ideia de seca e o problema da falta d'água? Depois eu fui entender que são coisas diferentes. Seca é uma construção que a gente tem sobre um local que é determinado a nada dar certo ali, não ter plantios. Basicamente uma crise climática que ela determina a própria convivência da pessoa com o local, né? E não, né? Se você pensar em vários locais, a problematização que eu trouxe no começo, vários locais semiáridos e áridos do mundo são locais altamente desenvolvidos, totalmente desvinculados a essas crises climáticas. Estão equipadas, né, com uma estrutura suficiente para poder não estar sempre à mercê dessas crises. E o problema da falta d'água está tudo relacionado à silvicultura, que invadiu as chapadas do Jequitinhonha, que tirou os mananciais, né, matou os mananciais naturais de água, e aquilo dali é outra coisa. Então, a partir dessa vivência ali, nem é Nordeste, né, o Jequitinhonha, mas vivenciando ali o semiárido, eu reconstruí a visão sobre várias questões que me vinham, assim, e eu comecei a entender como que essa visão que nós temos, aí no caso, né, do Nordeste, está baseada numa ideologia. Uma ideologia que não é de hoje nem de ontem, ela vem construindo há muito tempo, e que acaba colocando várias barreiras, né, para a gente conseguir analisar de uma forma mais próxima de uma realidade, né? Por isso, gente, eu estou trazendo essa discussão sobre região, territórios, acho que é fundamental para a nossa disciplina, uma vez que aqui a gente está tratando de apresentações e representações do Brasil. Ao mesmo tempo, se você falar Brasil, né, já é difícil a gente tratar isso, né? Fazer uma representação do que seja o Brasil, um lugar tão diverso, tão vasto, tão dinâmico e complexo que é o Brasil, e tentar responder essa pergunta não vai ser fácil. Essa, na verdade, é o nosso maior desafio aqui, né? E, nesse caso, né, a ideia de território me ajudou muito a desvirtuar, né, dessas ideologias. Mas, assim, mais uma vez dizendo, aqui eu não estou para defender nem atacar nenhuma categoria, elas têm as suas atribuições, elas têm as suas potencialidades, cabe a gente utilizá-las de melhor forma, tá? Melhor forma que atendam melhor nossos objetivos. Essa aí que seria mais a objetiva hoje dessa aula, tá? Robson, à vontade. Antes, Robson, você falar, alguém mais gostaria de falar, gente? Que eu queria encerrar as inscrições devido ao nosso tempo. Mas quem quiser aí se inscrever, tá? Fica à vontade. Boa noite para todos. Só queria fazer uma contribuição
território. O que eu vi hoje, e acho que o senhor falou sobre essa questão do, né, que o território ele pode ser ocupado, o poder, né, na verdade, ele pode ser ocupado por outras pessoas, e que quando o Estado se sente questionado, né, ele vai usar a autoridade para poder recuperar esse poder. E dentro disso, eu vi uma notícia hoje bem curiosa, que tem uma facção no Rio de Janeiro, que é o Terceiro Comando Puro, e tem um traficante em específico que tem um vulgo de Peixão, e ele fez uma coisa bem, assim, que eu acho que evidencia muito isso. Tem duas comunidades, né, que já havia uma reivindicação dos moradores, e isso é o TCP, esse mesmo. Já tinha uma reivindicação dos moradores para poder fazer uma construção de uma ponte entre essas duas comunidades. Já tinha algumas gestões, já cerca de 4 mandatos que nenhum prefeito resolvia, né, encarecia, inclusive aumentava o valor. E o Peixão mandou fazer a ponte, e agora ela foi construída, né, contratou um engenheiro, contratou uma empresa, fez a ponte, e agora a prefeitura quer mandar destruir, né? Então, acho que esse é um caso que evidencia muito isso, né, de tentar recuperar o poder ali né, nessa comunidade. O TCP ele tem ganhado bastante destaque assim, ultimamente, né, ele tem se aliado à milícia, né, e também é uma facção neopentecostal, assim, expulsa religiões de matriz africanas e, né, inclusive eles estão fazendo a construção do complexo de Israel, que usa a bandeira de Israel e uma série de questões nesse sentido. Aí era só sobre esse caso que eu acho que pode contribuir na aula que eu queria trazer mesmo. Robson, bacana demais seu exemplo. Agora fez muito sentido, porque eu não sabia dessa questão do TCP tá aliada à igreja neopentecostal, mas agora faz muito sentido, porque uma figura que eu acho que talvez foi já em algum tempo mais enfática do TCP era o próprio MC Colibri. Não sei se muitos aqui conhecem. O Colibri tinha ali algumas músicas bem, né, vamos dizer assim, né, mais do chamado... como que chamava, gente? Do funk mais eu chamava Love Funk... Esqueci agora, do funk mais, vamos dizer, antes do Proibidão, né, que é mais voltado para o sexual, os funks mais sexuais, mais, né, transantes, como dizem. Melody, obrigado, Cindy, Melody. E tem o lado Proibidão dele, que é falando sobre, né, já anunciando para fulano, olha, nós vamos te pegar, ou você muda de lado, né? Não fica no muro, não. Ou você é TCP, ou você é puro, ou você é ADA, né? E aí, do nada, ele sai dessa cena, sai do funk melody, sai do proibidão e começou a fazer funk gospel. E aí, agora me fez muito sentido essa mudança de... Ele foi preso, na verdade, né? E depois sai também evangélico, fazendo música gospel. E é muito bacana, Robson, essa sua fala, mesmo porque os territórios com atuação local se vinculando com territorializações, né, de uma igreja que tem a nível nacional, né? Então, como que essa sobreposição territorial ela se faz, né, no mundo da vida, né? Como que uma igreja consegue chegar, né, em determinados locais a partir do tráfico desses comandos, dessas milícias também, né? Ó, já vou abrir aqui. E eu tô vendo que o Igor Passos, pode falar, Igor. E, gente, Igor, fica à vontade para falar, tá? Não estamos aqui com pressa, não, mas eu queria encerrar as inscrições para a gente não poder passar tanto assim do horário. Ok. Eu estava esperando o pessoal encerrar assim o papo sobre a leitura do texto, e foi mais uma dúvida que surgiu durante a sua exemplificação da regionalização do Nordeste, né, e da questão da seca, que é como o Nordeste litorâneo ele se articula nessa discussão entre o Nordeste e o Sul. Se ele é representado
pelo Nordeste árido, entre aspas, né? Mas se ele para o Sul, provavelmente ele é visto como o Nordeste árido, sendo que ele não experimenta completamente aquela questão da seca, né? E a questão que a seca é imposta pelo Sul à cultura nordestina. Eu queria, não sei se você chegou a estudar, você falou que tinha tido muito interesse, foi campo de estudo, como que o Nordeste, assim, do litoral, ele se articula nessa discussão entre essas duas regiões, né? Isso é tipo uma terceira região, né, específica. Essa dúvida. Igor, muito bacana sua pergunta. Longe de mim a capacidade de poder responder, mas aquilo que eu poderia, né, contribuir aí com a sua dúvida, com a sua pergunta de problematização. Historicamente, a região litorânea do Nordeste tem uma hierarquização em relação ao resto, né, ao toda a parte ali do Agreste e Sertão, semiárido. Os fluxos migratórios mais tradicionais são relacionados aos retirantes, né, os chamados retirantes, que vão à cidade em procura de emprego, mas depois retornam. Essa migração não significa uma dependência, né? Porque, olha só, na visão do camponês retirante, a cidade no litoral não é um local melhor para se viver, mas é estrategicamente posicionada para eu conseguir emprego, sobrevivência, renda, durante um período de estiagem prolongado, a chamada seca, né? Então, assim, o retorno ao local, inclusive, mostra isso, que não existe ali uma relação de polarização determinada, existe um fluxo. Mas agora, historicamente também dizendo, a região litorânea estabeleceu, aí em comparação com o próprio Sul, um enfrentamento muito forte, né? Se você pegar a história da ocupação holandesa, francesa no Brasil, né, vai ter muito essa marca, né? Como eles viraram polos realmente polos, né? Polarização do poder. Segundo o Durval, na tese dele, foi em 1877 que o Nordeste litorâneo, por assim dizer, perde essa guerra com o Sul urbano. Assim. Nem vou dizer o urbano não, porque a construção urbana também do Nordeste litorâneo foi muito forte. Aí nisso, Igor, se você quiser interessar mais para essa leitura, o próprio Josué de Castro faz no livro Geografia da Fome essa leitura comparativa, não comparativa assim, não vai muito além não, mas ele mostra como que o Nordeste açucareiro, que ele chama, né, se formou em diferença do Nordeste, ele chama de Nordeste sertanejo, sertão nordestino. Mas ele vai atribuir muito a monocultura do açúcar como um grande fator ali de formação, inclusive urbana, do Nordeste açucareiro e também do cacau na Bahia. Ele diz que a monocultura, né, reformulou a própria distribuição da população, a própria relação escravocrata, né, do local. E na Bahia, o cacau ainda foi pior, porque o senhor, né, de engenho nem morava na fazenda. Né? O senhor de engenho do cacau morava nas cidades, né, de Ilhéus, Porto Seguro, e ali vai. E os trabalhadores das fazendas de cacau ficavam à mercê. Era uma relação de opressão muito forte. Né? Ele vai dizer algo mais ou menos assim. Já no sertão, aí já é Manuel Corrêa de Andrade, ele vai dizer que no Agreste, a produção de algodão estabeleceu uma relação de desenvolvimento incrível ali naquela região, naquela parte ali, né? As terras foram divididas, houve um enriquecimento muito grande do pequeno agricultor, e quando você vai lá para Campina Grande, Caruaru, ainda é possível experimentar um pouco dessa construção histórica e econômica do local, porque você repara realmente, quer dizer, isso de um viajante que não foi analisar, foi lá só experimentar, né? E dá para ver essas glebas mais
divididas, né? Ali tem uma outra característica muito diferente se você tanto descer para o litoral quanto se você for para a depressão sertaneja. E ainda, né, ali na região do Juazeiro do Norte, o chamado Crajubá, que é a região metropolitana do Crato, Juazeiro do Norte e Barbárie, a história de lá também é outra, assim. Houve uma revolução, quase uma revolução agrária no local. O poder foi para Juazeiro do Norte com o padre Cícero, né? Esse livro do Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos, conta, é uma história muito complicada, mas assim, é muito interessante como que ali polarizou também o poder em algum determinado tempo. Então, ou seja, a própria relação entre litoral e sertão é desconstruída se você for mais a fundo dos territórios e da história do local, né? Como que o Juazeiro do Norte, por um tempo, polarizou ali a região né, mais interiorana do Cariri, esqueci o nome ali da região ali do São Francisco, né, do Médio, São Francisco, Sobradinho, até essa parte do Pernambuco, e alguma coisa ali do Piauí. Quer dizer, a coisa é muito mais complexa, né, do que uma relação bipolar. Obrigado. Não sei se eu piorei aqui as coisas, mas eu empolguei um pouco. Não, deu para dar uma ilustrada bacana e as referências foram boas do Zé de Castro. Muito obrigado. Boa noite. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês. Desculpe ter passado o horário, mas acho que foram 2 textos, né? Então, isso é um pouco esperado. Aguardo, né, a resenha de vocês lá no Moodle. Quem passar de uma a outra não tem problema, são 2 textos. É super compreensível. Para a próxima aula, gente, nós vamos falar sobre, né, o tema é Brasil Agrário. Esse nome, gente, por favor, desconsidera, tá? Eu não queria dar esse nome, assim, Brasil Agrário, Brasil Urbano. Foi um nome, assim, dado na pressa, mas a leitura é desse texto aí do Ariosaldo Belino de Oliveira. Só que eu acabei de conferir, ele está incompleto, tá, gente? Eu acho que ele está incompleto. Se for só 20 páginas lá, ele está incompleto. Tem uma outra parte que eu tentei digitalizar. Se eu não conseguir pôr, ainda nessa semana, o texto completo, aí vai esse texto mesmo, tá? Vai ele na forma completa. Mas quem quiser aguardar, pode ir lendo, na verdade, né? Que eu vou postar a outra parte e aí vocês podem ler aí são mais dados que ele coloca, assim, acho que vai ser muito importante. Mas se eu não conseguir também, vamos que vamos. E é isso aí, gente. Aguardo vocês na próxima semana. Muito obrigado pela participação. Rapidão aqui. Pode falar. Então, o texto lá que o senhor pediu, do Alexandre de Gusmão, eu não achei. Eu achei um texto do Góes Filho, que ele tem o capítulo 9, que ele vai falar do Tratado de Madrid e o Alexandre de Gusmão. E a parte que eu estava falando era mais um texto do Rafael Stefoli, acho que é mais ou menos assim que se pronuncia, que ele vai falar de alteridade territorial, né? Então eu estava me referindo ao texto dele, mas ele vai tratar, sabe? E o texto do Zé Reis, que eu achei aqui, é a epistemologia do território. E então é isso. Tá. Achei um texto difícil esse aí do José Reis. Se for o que eu tô pensando, é um texto bem complicado. Pelo que eu tô vendo aqui, eu fiz um pouco de anotação. Acho que é bem complicadinho. Beleza. Mas obrigado, professor. Beleza, eu que agradeço. Se vocês puderem passar, né? Inclusive podem postar no próprio chat aqui da reunião, para depois eu baixar, ou depois a gente combina um jeito de vocês me passarem. Eu agradeço muito, tá? Mesmo se não for o que eu tô imaginando, talvez atenda também. E valeu também. O qual? Legal. O do Alexandre? Alexandre de Gusmão. Alexandre de Gusmão? Certo. Eu já mando. É o Tratado de Madrid, né? Mas se concentra no Alexandre de Gusmão. Certo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela contribuição. Aguardo vocês na próxima aula. E qualquer coisa, tem um e-mail aí para a gente continuar conversando, tá bom? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite, tchau, gente. Boa noite, professor.